A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor André dos Santos e vamos a mais uma aula abençoada da parte de Deus. Estamos no canal Desvendando a Verdade. Dê o seu like para que se ajude a este canal permanecer, para continuarmos a falar das Sagradas Escrituras em nome de Jesus. Roda a vinheta. Audio Jungle. Audio Jungle. Bem, meus amados, estamos de volta aqui para mais uma aula abençoada da parte de Deus, desvendando a verdade. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, mais um assunto de leitura. E a aula de hoje é sobre o que quer dizer culto racional, com base lá no livro de Romanos, capítulo 12, o seu verso 1. Nós vamos tentar entender um pouquinho sobre este assunto, o que quer dizer culto racional. Vamos a mais uma aula abençoada da parte de Deus? Vamos à leitura. Meus amados, apresentar os nossos corpos a Deus é o nosso culto racional. Como nós podemos ver lá em Romanos, capítulo 12, o seu verso 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é vosso culto racional. Então nós observamos aqui em Romanos que fala um pouquinho sobre culto racional. Qual o significado desta expressão que nós lemos? Para entendermos o termo usado por Paulo, devemos compreender as duas palavras que ele empregou. Então nós vamos procurar entender um pouquinho sobre essas duas palavras. A primeira, culto, e a segunda, racional. Vamos tentar entender o que está falando um pouco sobre essas palavras. Vamos então à palavra culto. Palavra culto traduz uma palavra grega, latreia, que aparece 5 vezes no Novo Testamento. E é traduzida culto lá em João, lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 12, capítulo 16, o seu verso 2 diz: expulsar-vos-ão das sinagogas. Ainda mais, vem a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. O que nós estamos observando aqui sobre João e temos em conformidade também com Romanos, capítulo 9, o seu verso 4, que diz: os quais são israelitas, de quem é a adoção e a glória, e os pactos e a promulgação da lei, e o culto e as promessas. Meus amados, nós vimos aqui 2 pontos interessantes sobre a palavra culto. Serviços também, sagrados. Em Hebreus, capítulo 9, o seu verso 1 e 6. Significa o quê? Serviços. Fala de serviços. O que seria isso? Pode ser serviço de obediência a Deus em geral, ou pode se referir, como nas 2 citações em Hebreus 9, aos atos específicos de louvor dirigido a Deus. Assim, a palavra culto, como nós vimos, a palavra culto, em nosso uso hoje, corretamente descreve o serviço dado ao Senhor quando cristãos o adoram. Mas a mesma palavra pode abranger qualquer ato de obediência que honra o nome de Deus. Então aqui a palavra culto nos abrange um pouquinho sobre este assunto. Racional, serviços, né? Já está dizendo nos apresentarmos a Deus. E a palavra racional? O que ela nos apresenta? Vamos observar a palavra racional? A palavra racional vem da palavra grega, lógicos.
Nesta palavra não é difícil ver a ideia da lógica ou raciocínio. Este adjetivo aparece no Novo Testamento somente aqui, em 1 Pedro, capítulo 2, em 1 Pedro capítulo 2 vai nos dizer o quê? E desejai como menino, recém-nascido, o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Onde descreve o leite espiritual? Ele fala do leite espiritual. A forma do substantivo logos, porém, aparece mais de 300 vezes no Novo Testamento e é traduzida por termos como palavra, conta, ensinamento, modo, ditado e testemunho, verbo e etc. Nos mostra várias coisas, como também nós podemos ver a ideia principal, tem a ver com o discurso e raciocínio. O que é então, meus amados, o nosso culto racional? O que é então um culto racional, como nós ouvimos muitas igrejas, muitos preleitores, muitas pessoas dizerem essa palavra? O que é um culto racional? Nós já entendemos que o culto racional, apresentar os nossos corpos a Deus, é o nosso culto racional, como lá em Romanos capítulo 12, o seu verso 1. Mas podemos nos aprofundar um pouquinho mais para entendermos o que é um culto racional, né? Uma vez que entendemos o que Deus tem feito por nós, faz sentido nos dedicar a Ele em obediência e serviço. O uso da palavra, pois, em Romanos capítulo 12, como nós lemos verso 1, mostra que este serviço razoável se baseia nas coisas ditas anteriores. Paulo acabou de falar sobre a profundidade da riqueza de Deus, que nos criou e nos deu a salvação de graça, como nós temos em Romanos capítulo 11, verso 33 ao 36, que está dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis, quão inescrutáveis os seus caminhos, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem se fez seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glórias, pois a ele eternamente. Amém. Como nós lemos aqui em Romanos capítulo 11, o seu verso 33 a 36. Tudo para ele, glórias é dele, tudo é ele. Por isso devemos nos dedicar ao Senhor. Nenhuma outra resposta faz sentido rejeitar o Deus que nos deu a vida 2 vezes. Seria loucura não amar aquele que nos ama tanto, seria insensato. Ou seria o quê? Sensato amar aquele que realmente nos ama. É mais fácil e sensato amar aquele que nos ama, que é Deus. Rebelar-se contra o soberano que tem demonstrado sua bondade e severidade, como lá em Romanos capítulo 11, verso 22, seria totalmente ilógico. Em Romanos, meus amados, capítulo 12, o seu verso 1, como nós lemos, frisa um tanto importante no estudo da palavra de Deus. Nosso estudo, meus queridos, nunca deve se reduzir a um exercício acadêmico, aprendendo só para saber. O conhecimento da palavra de Deus exige uma aplicação prática. A maioria das cartas do Novo Testamento, como é o caso de Romanos, contém uma série de aplicações práticas no final.
Depois de estabelecer a base doutrinária, Tiago disse as seguintes palavras: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago capítulo 1, o seu verso 22. Este sim é o nosso culto racional. Quando nós pegamos, meus amados e queridos irmãos, a palavra de Deus que nós lemos aqui e colocamos ela em prática, nós não só somos ouvintes, mas nos tornamos praticantes. Para ter um culto racional, nos apresentarmos a Deus. Nós temos que nos apresentar ao Senhor com os nossos corpos para fazer a obra do Senhor, para fazer a diferença ao Senhor. E ler a palavra de Deus não é só ler e ouvir, mas sim temos que ler e praticar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus, como Jesus mesmo disse: levai a minha palavra, o evangelho, para toda a terra, toda criatura. Isso nos faz um culto racional. Você agora teve mais um conhecimento da palavra de Deus. Eu espero ter esclarecido aqui um pouquinho só sobre este assunto. Você pode se aprofundar sobre mais esse assunto, dentre as bases que foi falada. E hoje nós tivemos mais uma aula abençoada de leitura sobre o ensino, o que quer dizer culto racional, com base em Romanos capítulo 12, o seu verso 1. Meus amados, dê o seu like, ajude este canal a permanecer para falarmos um pouquinho mais da palavra de Deus. Para você que é simpatizante, que ama a palavra de Deus, que gosta das explicações, dê o seu like aí, se inscreva no canal. Eu e você, pastor André dos Santos, com mais uma aula abençoada da parte de Deus. Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima, em nome de Jesus.